Olá pessoal, bom, aqui quem vos fala é o professor Helder. Então estou iniciando essa segunda unidade que trata a respeito do spin do elétron e o átomo de hidrogênio. Bom, então na primeira aula que eu estou preparando para vocês neste vídeo, eu pretendo, ou eu tenho alguns objetivos, tá? O primeiro objetivo da aula de hoje é analisar o caso clássico de uma partícula, que no nosso caso será um elétron movendo-se numa órbita circular de raio R. Também nós pretendemos mostrar quais são os passos necessários para nós obtermos o momento de dipolo magnético orbital. Em seguida também nós iremos apresentar a equação que descreve o acoplamento entre o momento angular e o momento magnético dipolar. Esse acoplamento ele pode ser verificado, existe até um experimento que eu vou pedir que vocês descrevam ou expliquem numa lista, ele é bem interessante. O experimento foi feito por Einstein, então mais na frente, quando eu mostrar, eu apresentar a equação para vocês, eu me refiro com mais detalhes a esse experimento, ok? Bom, e por último, nós iremos exibir quais são as expressões quânticas corretas para a intensidade e para a componente Z do momento do dipolo magnético orbital. Então vamos lá para o início da nossa aula. Bom, então primeiramente considere esta figura aqui, figura abaixo. Então nesta figura você tem a área desse círculo. Aqui você tem uma partícula, que no nosso caso aqui é um elétron, que tem carga -e e massa m, e está orbitando com uma velocidade v, dada por v. Então aqui nós temos o momento angular e essa outra quantidade que eu vou falar daqui a pouco o que é, ok? Bom, então aqui é só a explicação da figura, né? Você tem um elétron de massa m e carga -e, que move-se com velocidade v numa órbita circular de Bohr de raio R. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é encontrar uma expressão para o momento angular L. Ok? Então nós, relembrando um pouquinho de física 1, nós sabemos que o momento angular ele pode ser escrito como o produto vetorial entre o raio R e o momento linear P. E o módulo do momento angular, eu vou escrever em todos os slides, vocês vão ver que eu vou usar essa nomenclatura aqui. Onde tiver L significa que é o módulo do vetor momento angular, ok? Então o módulo de L do vetor momento angular é escrito como RP vezes o seno de φ, onde esse φ, tá? Para o nosso caso aqui é 90 graus, φ é o ângulo entre o raio R e a velocidade v, então no nosso caso aqui φ é 90 graus, e P é o nosso momento linear, que pode ser escrito como produto da massa do elétron pela velocidade v, ok? Bom, então o que nós vamos fazer é substituir esses valores na equação 1, de maneira que a gente encontra que o momento angular pode ser dado por esta equação, que é o produto entre R, a massa do elétron e a velocidade v. Ok? Bom, então outra expressão importante para a nossa aula de hoje é achar qual o período de movimento do elétron. Ou seja, só para a gente lembrar um pouquinho de física 2, o conceito de período é o tempo necessário para que o elétron complete uma volta, né? Para que ele dê uma volta completa na órbita, ok? Então a gente lembra pela cinemática que o conceito de velocidade é a razão entre a distância e o intervalo de tempo. Então se a distância percorrida for igual ao comprimento do arco, que é 2πr, o tempo necessário é igual ao período. E se a gente isolar o termo do período, o período aqui, nós vemos que o período é dado por 2πr sobre v. Tá? Então é fácil a gente mostrar isso aqui. Ok? Agora nós vamos entender, ou vamos tentar achar uma expressão para o nosso momento de dipolo magnético. O momento de dipolo magnético também pode ser chamado de momento magnético dipolar, né? Isso vai muito do autor. No livro do Halliday, ele gosta de usar a expressão momento magnético dipolar. Isso é irrelevante, tá?
Então, relembrando agora de física 3, ok? Nós vemos que para uma espira percorrida por uma corrente, a definição, a gente calcula o momento de dipolo magnético através dessa expressão, onde I é a corrente e A seria a área da espira. Então, para o nosso caso, a corrente I ela é expressa em termos da razão entre o módulo da carga e o intervalo de tempo ΔT. O módulo da carga, como a carga do elétron é negativa, mas aqui em módulo fica E, sobre o intervalo de tempo que é T. Então isso aqui é o que equivale à nossa corrente. E a área da espira, como o raio do ciclo é R, está dado por πr ao quadrado. Então, substituindo esses valores na expressão do momento de dipolo magnético aqui, a gente chega nessa equação aqui. Então, note que tem alguns termos que vão se cancelar, né? Π cancela com π, e o termo R abaixo cancela com o termo aqui R ao quadrado. Então, sobra um R aqui em cima, né? Bom, então, a nossa equação final para o momento de dipolo magnético orbital é dado por esta equação 4. Ok? Note que o momento de dipolo magnético ele é escrito em termos de 3 grandezas, né? Quer dizer, tem uma constante escrita em termos de V e R. É proporcional à velocidade V e ao raio da órbita, ok? Bom, aí é uma pergunta interessante, como é que nós determinamos o sentido do momento de dipolo magnético? Se a gente lembrar mais também um pouquinho de física 3, a gente viu, nós temos aqui a regra da mão direita, nossa famosa regra. Então, pela regra da mão direita, você deixa a mão aqui semi-aberta, desses dedos aqui ficam na direção da corrente, e o seu dedo polegar vai dar a direção do momento de dipolo magnético. Então, para o nosso caso, o momento de dipolo magnético ele deveria estar para cima. Por que não está para cima? Nesse caso está para baixo. Se nós usarmos essa regra aqui, a gente poderia dizer não, ele está para cima. Mas é só nós lembrarmos que a carga do elétron é negativa. Por ser negativa, ela muda o sentido aqui do momento de dipolo magnético, ok? Então é exatamente isso que eu falo aqui nessa frase aqui do lado. O momento de dipolo magnético orbital, μL, é antiparalelo ao momento angular orbital. Então os dois possuem a mesma direção vertical, mas o sentido de um é diferente do outro. Um é para cima e outro é para baixo, ok? Bom, então nós podemos manipular as equações 2 e 4. E nosso sentido agora é obter uma razão entre o momento de dipolo magnético e o momento angular. Então a gente pega a expressão, vamos voltar aqui um pouquinho. Eu vou pegar essa expressão 4 aqui, tá? Lembrando que, voltar mais um pouquinho, na expressão 2, note que o momento angular é dado por R, o produto entre o raio, a massa do elétron e a velocidade V. Então pego a expressão 4 e faço aquela técnica matemática de multiplicar por 1, né? Multiplico pela razão, multiplico pela massa dividido por ela mesma, que é a mesma coisa de multiplicar por 1, não estou fazendo nada demais na minha equação. Mas eu faço isso por quê? Porque esse termo aqui, esse produto de R, a massa do elétron e V, é justamente o nosso momento angular. Então aqui eu obtenho uma expressão entre o momento de dipolo magnético e o momento angular. E, por fim, nós obtemos a razão a partir dessa equação 5. Nós podemos obter a razão entre o momento de dipolo magnético e o momento angular orbital. Note que a razão entre essas duas quantidades, entre essas duas grandezas, ela pode ser escrita em termos dessas constantes universais que são a carga do elétron e a massa do elétron. Esse resultado também ele mostra que a razão entre essas duas quantidades não depende da velocidade do elétron, nem do raio da órbita que ele está circulando, né? Então é um resultado bem interessante. Bom, um fato interessante é que este resultado aqui, ou esta equação 6, ela aplica-se somente para o caso onde você tem uma carga isolada descrevendo um movimento circular, como é o nosso caso que nós estamos estudando aqui. Só que para que a expressão possa ser usada em situações mais complexas, nós podemos escrever